Fala galera, hoje eu vou fazer uma análise bem rápida de mercado para vocês, bem rápida mesmo, vai ser bem curtinha, Bitcoin, Ethereum e algumas notícias. Temos notícias importantes hoje, tem corte nas taxas lá dos Estados Unidos ou não tem corte, eu acredito que não vai ter corte, já está precificado um não corte, mas a fala do Powell depois vai definir o rumo do mercado. Então, se vocês querem receber alguma análise em específico, hoje eu vou escolher duas moedas que vocês comentarem aqui no vídeo para fazer a análise durante o dia e fazer uma análise realmente bem completa daí dessas duas moedas. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal que eu estou postando essa análise todo dia, análise bem completa com várias moedas pela manhã. Hoje vai ser mais rápida e também não se esquece também de comentar qual moeda você gostaria de ver aí no canal durante o dia. Mas começando, bora de Bitcoin. Bitcoin segue acumulando nesta região próxima do topo, acima de 100 mil dólares. Agulhou abaixo de 100 mil dólares e voltou com força. Isso está mostrando a força do Bitcoin em relação às outras moedas, até mesmo porque as outras moedas corrigiram muito mais do que o Bitcoin nesta agulhada aqui. Então a tendência do Bitcoin é que ele tome uma decisão hoje. Provavelmente após as 16 horas a gente vai ter o anúncio lá da taxa-alvo, vai continuar no 0 a 0, não vai mudar provavelmente, já está precificado, então o que vai definir é a fala do Powell depois. Lembrando que quem indicou o Powell lá no passado foi o Trump no primeiro mandato. Então fiquem espertos, porque o Bitcoin ele vai tomar um caminho, ou ele vai romper isso aqui para cima, então quem tiver bem posicionado vai ficar feliz, ou vai romper para baixo. Quem tiver bem posicionado, mal posicionado, ou não tiver posicionado, vai ter oportunidade de comprar mais barato. Agora quem tiver bem posicionado aí tem que fazer um gerenciamento, uma gestão para não vender no pânico, porque independente se ele rompe para baixo, a tendência segue sendo de alta. Vou mostrar algumas notícias que tem muita gente acreditando em alvos lá embaixo, mas tem que tomar cuidado. Bitcoin, o interessante é você estar posicionado, independente se tem suportes abaixo ou não. Muita gente está falando aqui na região de 70 mil dólares, mais ou menos. Tem um suporte aqui que atualmente está em 65 a 67. Então tem muito analista falando que o Bitcoin vai fazer um período de correção chato, chegando aqui na região de 70 mil dólares, 72 mil dólares. Tem um gap aqui na região também de 80 a 82, que foi feito lá no mercado futuros americano. Porém, eu não acredito que chegue lá. Pode ser que chegue lá? Pode ser. Então, se prepara para caso chegue lá. No sentido de... mas não é vender os bitcoins para tentar comprar mais barato. É ter caixa, preparar o emocional, porque a gente sempre tem uma certeza. Bitcoin pode cair tudo isso? Pode, mas a certeza que a gente tem é que ele vai fazer novas máximas uma hora ou outra. Então é ter paciência. Já as altcoins, tem que tomar cuidado com as altcoins, porque muitas vezes elas caem e a gente não tem certeza que ela vai voltar aos preços que a gente comprou ou acima das máximas históricas. Agora quanto ao Ethereum, pessoal, o Ethereum ele segue também numa figura triangular, tendência disso aqui é capturar a liquidez para baixo? É capturar, mas ele já capturou. Se for pegar aí há 10 dias atrás, mais ou menos, ele capturou aqui na região de 2.900, chegou muito perto aí de operar abaixo de 2.900. Tem um suporte forte que eu sempre falo aqui para vocês nessa região de 2.700 e pouquinho, 2.800, que é essa região de fundos e picos do passado. Então fiquem espertos que o Ethereum pode talvez fazer uma agulhada. Eu sempre comento que tem essa tendência para daí romper com força para cima, mas eu não acho que vale a pena você ficar vendendo suas posições para tentar comprar mais barato. Por exemplo, quem vendeu nessa agulhada aqui, e teve muita gente que vendeu esperando comprar em 2.500, 2.700, teve que pagar mais caro e agora provavelmente está pensando, pô, paguei mais caro, estou no prejuízo de novo. Então fica tranquilo, espera, o Ethereum está numa região de suporte, olha só, ele está na região dessa acumulação, está na região dessa vela aqui também que ficou acima o corpo da vela da região do suporte. Então fique tranquilo que se o Ethereum bater lá, ele deve repicar com força. O Ethereum tem muita liquidez acima dessa linha azul aqui, dessa linha de tendência de baixa. Então ele tende a capturar essa liquidez uma hora ou outra. Então eu acredito muito que o Ethereum, se a gente tiver notícias positivas, ele vai romper no dia de hoje
essa linha para cima. Rompendo essa linha para cima, a maioria das altcoins vão ficar nervosas, vão subir com força. A gente pode até olhar a Solana aqui a 2,31 já. Tem moedas, por exemplo, que eu comentei com o pessoal da mentoria ali, fiz uma análise, soltei o IF, por exemplo. O IF estava numa região importante. As meme coins estão acordando. Se vocês perceberem, ó, hoje das moedas top 100 que mais estão subindo são as meme coins. Então é ficar de olho aí no mercado. As meme coins geralmente elas começam a subir antes também. Então tem alguns sinais que pode ser que esteja entrando dinheiro aí no mercado e a gente não está vendo. Tem sinais sim. O volume do Ethereum está baixando aí no 4 horas, no gráfico de um dia. Então essa queda que a gente teve ontem foi muito inferior ao volume da queda que levou o Ethereum na região de 2.900. Então essa queda aqui foi puro varejo, é apenas especulação. Eu acredito muito que o Ethereum pode voltar a subir. Mas tem os suportes abaixo e é interessante você saber disso e tem que ter uma estratégia caso chegue lá. Dificilmente o Ethereum vai perder essa região de 2.500, 2.450 atualmente, que é o suporte do ciclo dele. Se a gente der um zoom out aqui no gráfico, vocês vão conseguir perceber que vem desde o fundo do Ethereum esse suporte. A gente pode ajustar essa linha, dar uma trabalhada nela, né? Mas é uma região. A gente consegue ver melhor quando a gente coloca o triângulo giratório aqui, o retângulo giratório, é uma região. O Ethereum bate nessa região de caixa azul aqui e volta. Mas dificilmente ele vai perder. Eu acredito que talvez um dia ele perca, mas será no ciclo de baixa, não vai ser agora. Enfim, era isso que eu queria mostrar hoje para vocês de análise gráfica. Notícias que eu quero mostrar para vocês, claro, calendário econômico. Calendário econômico tem que ficar de olho aqui às 16h30, 16 horas tem a taxa-alvo do FED, vai continuar provavelmente em 4,5%. Não tem por que subir, muito menos por que cortar. Mas o que vai influenciar é essa coletiva de imprensa, essa coletiva aqui com o Powell. O Powell provavelmente vai bater no mercado cripto, ou vai fazer um pouquinho de carinho ali, fazendo com que as moedas subam, ou vai ficar neutro. Acho que se ele ficar neutro, o mercado sobe. Pode ser que dê uma agulhadinha para baixo, porque tem muita gente que está falando em queda, mas eu acredito que vai ser apenas uma captura de liquidez. Notícias que eu gostaria de mostrar para vocês Bitcoin está pronto para uma correção massiva para 70 mil a 75 mil, antes de subir para 250 mil até final do ano, diz cofundador da BitMEX. O que eu acho interessante é que essas mesmas pessoas que ficam tentando cravar esses 70, 75 mil, 82 mil, são as mesmas que na metade do ano passado ficaram esperando o Bitcoin a 40 mil e o Bitcoin nunca chegou. Nunca chegou. Então, isso aqui é para gerar pânico. Essas instituições, essas grandes corretoras, grandes empresas precisam do pânico para conseguirem comprar mais. Elas não conseguem entrar numa corretora e comprar ordens a mercado de bilhões, entende? Elas precisam do pânico, precisam de muita gente querendo vender em alguma região para elas comprarem. Foi assim há 10 dias atrás, alguém manipulou o mercado na Índia lá, bloqueando as corretoras, deu um pânico e muita gente conseguiu, muitas empresas, muitas instituições conseguiram comprar Bitcoin na região de 90, 89 mil dólares e 3, 4 dias depois o Bitcoin estava com uma alta de 20%. Absurdo. Então, tomem cuidado com essas notícias, você precisa saber filtrar. Outra notícia que eu gostaria de mostrar para vocês, né, é que o Bitcoin retoma a correção antes da decisão da taxa. Já falei para vocês, 16h30 é o que vai decidir o mercado. Então tomem cuidado, que isso aqui é apenas o varejo operando notícias. O dia que o institucional resolver clicar no botão de venda, o Bitcoin vai cair muito mais do que 102 para 100 mil dólares. Acreditem nisso. O dia que realmente o Bitcoin apertar o botão o institucional apertar o botão de venda, resolverem vender em conjunto ali, o Bitcoin realmente vai cair muito. Então tem outras duas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês também para encerrar, além de vocês tomarem cuidado com essas notícias, é sobre ETFs. Está voltando de novo toda aquela pressão dos ETFs, a Bitwise registra ETF de Dogecoin na SEC, vão fazer mais solicitações. Eu atualmente sou contra isso, mas é interessante para quem tem essas moedas. É por isso até mesmo que as moedas, as meme coins estão subindo. Então a Bitwise está pressionando
a SEC para aprovar um ETF de Dogecoin e fatalmente as outras meme coins estão subindo também, porque a Dogecoin é a líder da matilha, eu costumo falar, né? E também tem o ETF, por exemplo, da Solana, que eles estão também pressionando. O ETF da Solana eu acho que está mais próximo, eu espero que esteja mais próximo. Se o ETF da Doge sair antes da Solana, com certeza foi um tráfico de influência ali do Elon Musk dentro do governo, o poder que ele tem, né, sendo o homem mais rico do mundo e agora estando dentro do governo americano. A análise de hoje era rápida. O que eu quero que vocês façam é comentem aqui quais moedas vocês querem que eu faça análise durante o dia. Eu vou fazer umas 2 análises hoje, uma análise ali completinha, uns entre 5 e 10 minutos da moeda que vocês escolherem. Provavelmente vai ficar mais perto de 10 minutos, mas eu vou falar sobre a moeda, análise gráfica e dar uma olhada também no que está acontecendo de notícia e ali o geral da moeda mesmo no CoinMarketCap, explicando sobre os tokens, a economia da moeda. Então vai lá que eu vou traçar alvos para vocês das moedas que vocês escolherem também e comenta aqui então. E não esquece de se inscrever no canal que eu estou postando todo dia essa análise. Hoje foi uma análise muito rápida. Quem está acompanhando aí todo dia sabe que eu faço uma análise bem completa, pego algumas moedas, faço algumas dicas ali do que está acontecendo em algumas moedas, onde é um bom ponto de compra e venda. Mas hoje foi uma análise mais rápida, comecei a gravar um pouquinho mais tarde, então eu gosto de soltar antes das 8 essa análise. Para conseguir soltar antes das 8, eu dei uma agilizada aí. Abraço, pessoal. Se vemos hoje ainda com mais 2 moedas durante o dia.